Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui estamos para estudar essa matéria que eu sei que vocês já amam de paixão, não é isso? Pois bem, é o que eu espero, pelo menos, né? Então, o que nós vamos fazer? Hoje nós temos um assunto bem importante. Meu nome é Leonardo, para quem não conhece, quem está chegando aqui agora nesse canal, falou, cair agora nesse conteúdo. O que nós vamos aprender, professor? Quem é você? Então, vamos começar com a apresentação do professor de vocês, né? Então vamos lá. Para quem não me conhece, então meu nome é Leonardo Gutierrez, sou professor de processo civil. O meu e-mail para contato é professorlgutierrez@gmail.com. Também tem as minhas redes sociais, Instagram e Facebook. Esse canal é fundamental para que vocês possam tirar as dúvidas e também dar algumas dicas de conteúdo que vocês querem saber, ou dar algumas sugestões, o que for necessário para que esse conteúdo seja melhor ainda. Eu conto com a participação de todos vocês. Vejo então vocês lá nesses canais. Seguindo, hoje nós temos a missão de trabalhar o processo de conhecimento, né? É muito comum que vocês leiam, né, a fase cognitiva, né? O que é cognição, né? Cognição sumária, cognição exauriente, processo de cognição, né? Cognição é conhecimento, né? E por que se chama processo de conhecimento? Justamente porque o juiz ele não sabe o que aconteceu, ele precisa conhecer. Então ele vai ter ali a visão dos fatos narrados pelo autor, e depois ele também vai analisar a perspectiva do réu. Então ele vai conhecer essa relação. Posteriormente serão formadas as provas para que ele chegue a uma conclusão. Então ele vai conhecer. E quando eu apresento isso, muitos alunos falam, professor, mas então os processos todos são de conhecimento. Não, é que existem os que são de execução. Já tem uma dívida pré-estabelecida e o juiz determina o pagamento. É diferente essa relação. Então, processo de conhecimento pressupõe que o juiz não sabe qual é a relação, ele vai conhecer e analisar esses fatos. Baseado também nas provas, ele vai dar o seu veredicto, tá? É assim que funciona. Então, como é que começa o processo de conhecimento? Pois bem, com a chamada petição inicial. Então, petição, né, latim, pedido inicial, porque inaugura esse procedimento. E o Código de Processo Civil estabelece quais são os requisitos dessa petição inicial. Então, aqui nós temos uma estruturação, né, da petição inicial, que deve conter aqui a qualificação das partes, né? Então, nome, endereço, os dados pessoais aí do autor e também do réu, né? A causa de pedir, ou seja, o que levou, né? Quais são os fatos, né? O que levou a essa questão específica, né? O fundamento técnico jurídico dessa situação, né? Qual que é o valor, qual que é a pretensão que tem o autor com relação a essa causa, quais são as provas que o autor pretende produzir, né? Senão ele é só documento, precisa de testemunha, ele quer ouvir a outra parte, tem alguma perícia, o que será utilizado como prova, né? Também tem algumas ações que já exigem alguns documentos para fins de interposição, né? Principalmente na área imobiliária, registro, né? Então, muitas vezes, questões também ligadas ao âmbito de sucessão de famílias, né? Então, já precisa ter algum, por exemplo, no inventário, atestado de óbito. Então, existem ações que o documento ele é fundamental para iniciar esse procedimento, né? Nós vamos verificar que existe uma etapa que se chama audiência de mediação e conciliação. Eu explicarei para vocês como é que funciona, mas o autor já, nessa petição inicial, ele informa se ele tem interesse ou não nesse procedimento, e depois ele vai fazer o pedido, que eu também vou explicar para vocês como é que funciona, né, esse pedido, o que deve conter, e o juízo, né, ou seja, o autor não escolhe quem é o juiz, mas o juízo que é previsto em lei, ele deve colocar o endereçamento. Então, o foro de São Paulo, o foro do Rio de Janeiro, entendeu? Ou seja, qual que é o local, né? Ou se já existe, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades grandes, nós temos várias unidades regionais, né, que são chamados fóruns regionais. Às vezes é uma cidade pequena, só tem um, então é ele que é o responsável. Então isso aí não é o tema dessa aula, mas é só para vocês entenderem que o autor já estabelece no endereçamento quem que é o juízo competente para o julgamento. Não é o juiz, é o juízo, porque o juiz vai ser definido por meio aí de uma distribuição feita. Legal? Bom, então o que nós temos nesse pedido, né? O que deve conter? De acordo com o artigo 323 do CPC, na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigações
em prestação sucessiva. Essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Como assim, professor? Por exemplo, pensão alimentícia, né? Então, às vezes, o autor só faz o pedido, olha, eu quero que ele pague a pensão alimentícia. Mas não é só uma prestação, isso daí é uma prestação sucessiva. Então, o que o Código entende? Que o pedido, mesmo que seja em caso aqui de prestação sucessiva, ele já vai ser considerado, independentemente de declaração expressa do autor. Ou seja, mesmo que o autor não tenha colocado, eu quero que ele pague pensão alimentícia todos os meses, isso já é um pressuposto. O aluguel também é a mesma coisa. Então, digamos que esteja cobrando um aluguel e ali pressupõe um pagamento sucessivo, por mais que o autor estabeleceu um período, a prestação continua. Então, a cobrança também se mantém. Uma mensalidade de um curso, ou seja, tudo que é sucessivo, ainda que não foi devidamente pedido, né? Porque o autor tem que fazer o pedido específico do que ele quer, isso como uma regra geral. Considera-se no conjunto da obra, porque é uma questão sucessiva, é como se fosse algo lógico, né? A pessoa não quer receber só aquele, pressupõe que vai receber com frequência, então mesmo que ela não tenha pedido, pressupõe que isso vai ser incluído nessa condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor no curso do processo deixar de pagá-lo ou de consignar. Então, ou seja, continua tendo ali a devida cobrança, tá? Então, essa é a situação. Continuando, o artigo 324 diz: o pedido deve ser determinado, né, específico. Só que diz o código, né, já excetuando ali no parágrafo 1º. Então, é permitido, é lícito, porém, formular um pedido genérico. Opa, passou aqui. O que seria um pedido genérico, professor? Genérico é aquilo que é aberto. Então, ele se opõe ao determinado. Professor, mas o pedido genérico é ruim, né, porque fica muito vago. Só que existem situações do Código de Processo Civil que prevêem essa possibilidade justamente por conta da especificidade da situação. Então, olhem só, nas ações universais, se o autor não puder individualizar os bens demandados. Como é que é isso, professor? Não entendi nada. Bem fácil. O que é uma ação universal? Por exemplo, o inventário. O inventário é um tipo de ação universal. O que acontece no inventário? Vamos imaginar que houve o falecimento de uma pessoa. Os herdeiros farão uma relação dos bens que foram deixados para fins do quê? De divisão. Então, por isso que vai ter ali a devida divisão que é feita no inventário, né? A partilha. Então, nesse caso, especificamente, você vai falar, professor, mas como é que a pessoa não pode individualizar os bens demandados? De repente, o sujeito que faleceu, ele não tinha uma relação aberta, totalmente especificada, de quais eram os seus patrimônios, onde estão as suas contas bancárias, qual que é o banco específico, se tem seguro de vida, se tinha previdência privada, se tinha, de repente, algum imóvel em algum lugar que, de repente, a família não saiba, algum automóvel. Enfim, existem pessoas que possuem essa relação, às vezes por uma necessidade de ocultar, às vezes por uma falta de conversa entre a família, ou por vários fatores, isso não convém. Mas o que passa é o seguinte, os herdeiros vão chegar para o juiz e explicar, olha, excelência, a gente não sabe quais são os bens que ele tem. Então, eu não vou fazer um pedido específico determinando, olha, é uma casa a ser dividida, é um carro, é um apartamento. Não, a gente sabe que ele tem alguma coisa, a gente só não sabe o que é. Então, nas ações universais, se o autor não sabe quais são os bens demandados, vai ser feito um pedido genérico, tá? Então, vamos dividir bens que ainda não sabemos quais são eles, né? Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato. Então, aqui eu vou trazer um exemplo para vocês. Isso aconteceu, inclusive, com um amigo meu. Ele precisou passar por um procedimento cirúrgico, né, oftalmológico, e quando ele foi fazer a internação hospitalar, o plano de saúde negou, dizendo que ali era uma questão estética, né? Aí ele perguntou para mim, falou, o que você acha? Eu falei assim, olha, você deve entrar com uma ação na justiça para fins aí de reconhecimento da questão do consumidor nessa questão do plano de saúde. Ele foi e fez o procedimento, mas para surpresa dele, o plano de saúde fez uma defesa, né, contestou, alegando que o pedido dele era genérico, ou seja, ele só pediu ali a internação hospitalar. Então, se fosse concedido, o juiz deveria atender só o pedido do autor, ou seja, a internação. Né? E daí, é claro que na decisão do juiz, o juiz entendeu que coube essa situação, porque ele não sabia as consequências do ato do fato. Eu vou internar, eu vou fazer a cirurgia, tem o pós-operatório, tem o pré-operatório, tem os medicamentos que são utilizados, tem anestesia. Todos esses detalhes ele não pediu, ele fez algo genérico. Mas o juiz entendeu que ele não sabia determinar essas consequências, quais seriam as relações dessa cirurgia. Nem todo mundo sabe. Para alguns é óbvio, né? Principalmente para quem trabalha na área.
Mas para quem não é da área, há de se imaginar, eu, por exemplo, nunca passei por um procedimento cirúrgico, é claro que hoje eu sei, e também por trabalhar enquanto advogado, mas há de se entender que nem todas as pessoas sabem quais são as consequências. E às vezes também tem uma intercorrência que você não sabe naquele momento, precisa demandar uma UTI, por exemplo, você não vai colocar, olha, eu já também vou prever uma UTI, vou prever isso, vou prever... Não, tem coisas que você não consegue, mas fica dentro do conjunto da obra, tá certo? E também, inciso 3, quando a determinação do objeto ou do valor de condenação depender de ato que deva ser praticado, no caso, pelo réu. Então, o autor não sabe porque é o réu que vai praticar. Como assim, professor? Vamos imaginar aí numa situação de condomínio, né? Então, quem mora em condomínio, de repente tem alguma situação envolvendo o síndico, né? Então, aí, de repente, os condôminos estão cobrando do síndico uma prestação de contas e, de repente, imaginando que esse síndico está envolvido em alguma atividade indevida, né? Utilizando o dinheiro de forma incorreta. Mas como ele não prestou contas, como é que você vai cobrar essa relação? Então, o autor ele vai fazer um pedido genérico. Olha, eu quero que ele preste contas e, dependendo do que for apresentado, vai incidir uma indenização, uma necessidade de devolução desse dinheiro. Então, para a determinação do objeto da condenação, o ato tem que ser praticado pelo réu, ou seja, o réu primeiro vai detalhar as contas para que depois chegue a uma condenação. Então, a ideia é sempre ter um pedido determinado. Mas vocês perceberam que existem situações que não dá para determinar especificamente esse objeto? Pois bem, então fiquem espertos, porque o examinador de prova adora colocar essas relações. E agora eu creio que vocês tenham entendido, tá? A questão da reconvenção, vou explicar para vocês mais à frente, então só fica registrado aqui também essa questão do pedido determinado e também a possibilidade do genérico nessas três hipóteses aplica-se também na reconvenção, que vocês ainda vão aprender lá no próximo tópico. Bom, o pedido também pode ser alternativo, quando pela natureza da obrigação o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo, né? Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Então, o que seria esse pedido alternativo? É o famoso ou um ou outro, né? Então, digamos que, vamos trabalhar uma situação de consumidor aqui. Digamos que eu comprei um celular, um aparelho celular pela internet, e esse aparelho está com defeito. E aí a empresa ali, né, que vai resolver o meu problema, diz qual que é a sua necessidade. Aí, para mim, tanto faz. Olha, você pode me dar o dinheiro de volta e eu procuro um outro aparelho, ou eu quero que esse aparelho seja consertado. Ou, de repente, um aparelho novo, não tem esse problema, né? Então, ou seja, eu dei alternativas. E a mesma coisa no aspecto judicial. Então, digamos que eu estou com esse problema, não resolvi, levei para a justiça, o juiz perguntou: o que você quer? Você comprou um aparelho com celular que tem defeito, o que você quer? Olha, eu quero meu dinheiro de volta, ou eu quero que ele conserte esse aparelho, ou eu quero um aparelho novo. Dei alternativas. Aí o juiz vai verificar qual que seria ali a possibilidade, porque ele pode cumprir de diversas formas, que não tem problema nenhum. E esse de baixo, aqui, ó, quando pela lei ou pelo contrato, a escolha couber ao devedor. O juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado o pedido alternativo. Então, só para vocês entenderem essa circunstância. Vamos imaginar, não sei se vocês já fizeram esse tipo de negócio, mas, por exemplo, quem já comprou imóvel na planta sabe bem como funciona. Você vai comprar uma expectativa de entrega, né? E é claro que o vendedor, ele coloca quais são os objetos que farão parte, aí, por exemplo, desse imóvel que vai ser entregue aí pela construtora. E a construtora, ela coloca, olha, vai ser entregue o banheiro com o piso tal, vai ser entregue a cozinha com o piso tal. Então, isso faz parte do contrato. Claro, porque como eu não estou vendo, né, o piso, eu estou comprando uma construção, né? Estou comprando a planta. Se eu não estabeleço aqui, pode chegar na hora, eles vão entregar o que eles querem. Então, por isso que isso é previsto em contrato. Só que as construtoras, por uma questão de segurança e uma questão até de mercado, elas vão entregar esse, de repente, vão começar a construir agora, para entregar aí daqui 2 anos e meio, mais ou menos. Pode ser que aquela linha de piso ainda não exista mais, pode ser que aquela empresa fabricante faliu, enfim, pode acontecer tanta coisa que, se ficar consignado somente aquela circunstância, a construtora pode ser prejudicada. Então, o que eles fazem? Eles colocam alternativas no contrato. Olha, é esse piso, mas pode ser esse ou um similar, tá? Para facilitar também essa circunstância. Então, o comprador sabe a qualidade do piso que vai ser entregue, mais ou menos ali se é de uma linha A, se é uma linha B, C, D, enfim. Mas pelo menos o consumidor está sabendo. E aí, digamos que o consumidor entra com uma ação na justiça, processando essa construtora, por questão ali, de repente, não entregou com piso,
aí o juiz vai falar, olha, o consumidor não deu alternativa, mas não precisa dar alternativa, porque, ó, nesse caso, ó, pelo contrato, a escolha couber ao devedor. Então, o devedor tem essa alternativa de escolha, né? Ficou ali no contrato, olha, posso entregar esse, eu posso entregar esse, eu posso entregar aquele. Então, é assim que fica essa questão do parágrafo único, tá bom? Continuando, a 326, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça o posterior quando não acolher o anterior. Qual que é a diferença do alternativo e ordem subsidiária? É porque na ordem subsidiária eu tenho uma preferência. Eu prefiro o primeiro do que o segundo. Então, quando eu falei no alternativo, eu falei, tanto faz, pode ser o dinheiro, pode ser o conserto, pode ser um aparelho novo, eu não me importo. Mas, de repente, a pessoa tem uma preferência, ela quer o dinheiro. O aparelho novo seria só para não perder, né, a situação. Então, ela formula pedido em ordem subsidiária. Quando o juiz não puder acolher o primeiro. E ele vai ter que justificar por que ele não acolhe o primeiro. Que aí, no caso, ele vai acolher o segundo. Mas aqui eu estou dando uma preferência para o juiz, né? Aí ele até coloca, né? É lícito formular mais de um pedido alternativo para que o juiz acolha um deles, né? Bom, continuando. Questão de cumulação. Qual que é a diferença entre pedido alternativo? É um é o outro. Qual que é o pedido subsidiário? Eu tenho preferência no primeiro do que no segundo do que no terceiro. E aí o juiz vai verificar qual que é o possível a ser concedido. E aqui no 327, ele está falando de cumulação. Cumular é você colocar vários pedidos. Mas aqui eu não quero um ou outro, eu quero todos. Tá? Então aqui ele está fazendo vários pedidos. Então eu quero a devolução do meu dinheiro, eu quero danos morais, eu quero danos materiais. Então aqui o autor faz vários pedidos. Contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Então, ou seja, o pedido não precisa ter uma relação com o outro. Então eu quero meu dinheiro de volta e eu quero o dano moral. Então não quer dizer que uma coisa tem relação com a outra. Eles têm relação com o fato que aconteceu. Mas um pedido não precisa decorrer logicamente do outro. Só que, olhem, isso daqui tem que ser grifado. Vou até grifar aqui. Tem que ser destacado. Ó. Só que são requisitos para acumular os pedidos a compatibilidade. Por que isso tem que ser grifado? Por causa disso aqui. Ó. As pessoas confundem conexão com compatibilidade. Então, vamos com calma. Ó. O pedido precisa ter conexão um com o outro? Não. Mas eles precisam ter compatibilidade. Conexão é uma ligação entre os pedidos. Não precisa ter ligação, mas precisa ser compatível. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês, fica bem mais fácil. Vamos imaginar que é uma ação de divórcio, vamos imaginar que ali é uma relação conflitante entre as partes, né, infelizmente, que tem agressão física, vamos imaginar que existem menores envolvidos, então uma relação que a gente já deve ter visto, enfim, a gente consegue imaginar como é que é essa relação. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que a pessoa esteja pedindo o quê? Olha, então já que nós não estamos conseguindo mais conviver em harmonia, inclusive tem violência, eu quero o divórcio. Então esse é um pedido. Eu quero a mudança do nome, eu quero que o meu nome passe a voltar como era antes de casamento. Né? Então isso é um pedido. Ah, eu quero que a guarda dos filhos fique comigo, isso é um outro pedido. Eu quero pensão alimentícia. Ah, eu quero, por ser muito violenta essa pessoa, eu quero que ela fique longe da minha residência. Isso é um outro pedido. Eu quero que haja o pagamento de pensão alimentícia para os filhos. Eu não sei se eu já falei isso, mas enfim, eu quero que também haja ali uma visita a ser estabelecida pelo juiz a cada 15 dias, né? Porque também é direito dos filhos terem convívio aí com os pais. E que essa visita seja retirada pela pessoa. Opa, perceberam? Em um pedido, a pessoa pede, eu quero que ele fique distante da minha casa. E no outro pedido, eu quero que ele venha retirar a criança, porque eu não confio em outra pessoa para retirar. Então, perceba que houve o quê? Uma incompatibilidade. Se o juiz conceder os dois, um vai anular o outro. Como é que ele concede? Ó, você fica longe e você vem retirar. Não dá. Então, isso gera o quê? Uma incompatibilidade. Não precisa ser conexo. O que o nome tem a ver com a pensão alimentícia? O que o nome tem a ver com a guarda? Não tem uma conexão entre o pedido, mas ele tem que ser compatível. Não competente para conhecer deles o mesmo juízo, ou seja, eu não posso pedir, por exemplo, numa ação civil, um aspecto trabalhista, né? Então, vamos imaginar, eu trabalho numa empresa, eu emprestei o meu carro para o meu chefe,
né, por uma questão ali de amizade, e de repente o meu chefe bateu o meu carro. E digamos que a empresa também não está pagando salário. Aí eu aproveito e faço uma cobrança só, né? Ó, eu quero que ele pague o conserto do meu carro, eu quero que ele pague os salários atrasados. Não, o juiz competente civil vai analisar a questão do carro. O juiz competente trabalhista vai analisar a questão do débito trabalhista. Então, o juiz, para que haja acumulação dos pedidos, tem que ser competente para conhecer todos eles. E ele também seja adequado a todos os tipos de procedimento. Por quê? Vocês vão estudar comigo lá na frente que existe o juizado especial civil. E esse juizado especial civil tem um procedimento próprio. E existem circunstâncias que não podem ser analisadas por outro juízo. Então, eu não posso fazer vários pedidos para o mesmo juiz, sendo que são procedimentos específicos, tá? Continuando, isso aqui também é bom. Vale a pena vocês destacarem. Tá tudo muito bom, né, pessoal? Professor, você fala que tudo é muito bom. É porque eu já separei um material para vocês, assim, redondinho. Esse material aqui, pessoal, é no mínimo 10 anos de estudos do professor de vocês. Já tem mais de 10 anos que eu trabalho com isso. Então, o que eu fiz? Eu separei o que há de melhor, aquilo que as bancas adoram cobrar em provas de concurso público. Então, e provas também da OAB. Fiquem espertos. Eu fiz o trabalho, fiz a lição de casa para vocês. Tá entregue aqui assim, ó, com muito carinho, tá? Então vamos lá. Alteração do pedido. Pode alterar, professor? Porque às vezes esqueceu, ficou faltando alguma coisa. Como é que faz essa situação? Então diz o Código de Processo Civil. O autor poderá alterar o pedido. Ai, que bom. Só que tem limite, né? Até a citação, ele pode alterar independentemente do consentimento do réu. Então, ou seja, se o réu ainda não foi citado, o autor altera numa boa. O réu já foi citado, professor, pode alterar? Pode, só que depende o quê? Do consentimento do réu. Ah, mas o réu não vai aceitar, isso pra gente não importa. Mas se ele consentir, pode alterar, pode incluir o pedido, não tem problema nenhum. Ah, legal, então depois da citação, então pode alterar livremente. Calma que tem o inciso 2, ó. Até o saneamento do processo, ele pode aditar ou alterar o pedido, mas aí com o consentimento do réu, assegurando, é claro, o contraditório, né, para que o réu possa se opor ao que foi pedido, né, o réu aceitou que fosse incluído, mas aí ele vai contestar aquele pedido, desde que no prazo mínimo de 15 dias, né, que é o prazo para a defesa, facultado, se for o caso, o requerimento de prova suplementar. Professor, mas por que até o saneamento do processo pode alterar, mas com o consentimento do réu, e depois do saneamento não pode mais alterar, mesmo que o réu aceite? Ó, tá vendo? É uma pegadinha de prova. De repente o examinador coloca: o réu aceitou, mas já passou o saneamento. Pode alterar? Não. Por quê? Porque a lei assim determina. Mas que raio é esse de saneamento processual, professor? Simples. Eu vou explicar, logicamente, no momento certo, mas saneamento significa uma limpeza processual. O juiz ele vai fazer uma organização. E aí eu até faço uma analogia, né? Imagina você, quem nunca lavou uma louça, né? Por exemplo, o professor aqui está lavando a louça, está limpando, você já faz um esquema ali, eu falo por mim, né? Eu já vejo o que tem, o que não tem, já organizo, copo aqui, talher ali, os pratos, outras coisas e tal. Você já se conscientiza que é só aquilo e você fala daqui 1 hora eu terminei, né? Porque eu demoro para lavar a louça. Tô brincando. Mas o que acontece, você já se conscientizou, né? Você já fica ali concentrado, esperando que aquilo acabe logo, né? Então você tá ali lavando e tal, você tá focado naquilo, é só aquilo que você vai lavar. Você combinou com a galera que você só ia lavar aquilo, né? Que é o que tava ali na pia. E aí, de repente, começa a chegar alguém, começa a colocar um prato, começa a colocar uma panela, você fica desesperado. Então, o que acontece? Atrapalha o saneamento, né? Então, depois que o juiz limpou, ele não quer que seja incluído mais nada. Então, depois que você lavou a louça, você quer que alguém leve ali uma bagunça? Não. Então, é a mesma coisa no processo. Então, depois que o juiz fez o saneamento, ele não quer que seja incluído mais nenhum pedido, porque isso pode gerar ali um acréscimo, uma análise específica, e isso não será feito. Notem isso daí. Guardem essa informação. Bom, o juiz vai fazer uma análise dessa petição inicial para verificar se ela atende os requisitos, né? Se a petição atende os requisitos, ótimo, mas se ela não preenche os requisitos, daqui a pouco eu vou falar para vocês, o juiz vai determinar que no prazo de 15 dias o autor regularize, né? Ajuste essa petição inicial, porque se ele não ajustar, haverá o indeferimento da petição inicial, ou seja, o juiz vai sentenciar, não vai julgar o mérito, eu vou explicar isso para vocês futuramente, mas vai haver ali então o encerramento daquele caso. O juiz vai encerrar, vai indeferir a petição inicial. Bom, agora o que leva ao indeferimento dessa petição inicial? Quando ocorre a inépcia. Depois eu vou falar do que é a inépcia, né? Quando a parte for manifestamente ilegítima. Tem que ter legitimidade, né? Aquela discussão tem que envolver algo que seja legítimo
sua, você que é o titular desse direito, né? Você não pode pleitear, a não ser que você tenha uma procuração em nome de outro, né? Então tem que ter procuração. O autor não tem interesse processual. Eu me lembro uma vez que eu trabalhava, muito ligado ali à área de unidade forense, e eu tinha um profissional que relatou que um pouquinho antes de eu chegar, havia ali um sujeito saído muito nervoso, né? E ele relatou a seguinte circunstância. Era um sujeito que entrou com uma ação na justiça, querendo reconhecer a propriedade do seu imóvel. Só que tinha um problema. Aquele imóvel já tinha registro em seu nome, mas ele queria que houvesse uma declaração judicial. Ou seja, aquele processo não ia ter utilidade nenhuma. Então ele não tinha interesse processual. E ele relatou naquela ocasião que ele estava tentando explicar para aquele senhor que havia saído de maneira bem nervosa ali do cartório, que naquela circunstância ele não tinha interesse no processo, porque ele já era proprietário do imóvel. Então ele só estaria atrapalhando a justiça. Continuando, o que é a inépcia da petição inicial? Quando falta o pedido ou a causa de pedir, né? Ou seja, não teve ali a fundamentação, não teve os fatos narrados, né? Dá para solucionar, por isso que ele tem 15 dias para melhorar a narrativa, melhorar ali o que foi o que aconteceu entre as partes, né? O pedido for indeterminado, salvo as ressalvas, no caso aqui, previstas no caso do pedido genérico, que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu não posso fazer um pedido genérico, mas naquelas circunstâncias isso é permitido, né? Da narração dos fatos não decorrer a conclusão, então você tem que ter uma ligação lógica, né, dos fatos com o que eu quero, e os pedidos devem ser compatíveis, porque se os pedidos são incompatíveis, no final das contas a petição vai ser inepta, ou seja, nem será aceita. Bom, aqui, pessoal, vale a pena vocês destacarem uma diferença. Então, isso aqui é uma novidade do Código de Processo Civil. No item anterior, o que nós estudamos? O indeferimento da petição inicial, que é uma coisa. Agora nós vamos analisar a improcedência liminar do pedido. É outra coisa, é outra história. Por quê? Olhem o nome. Improcedência do pedido. Então, no item anterior, o juiz não julgou o mérito. Ele indeferiu a petição inicial. Nesse item aqui, na improcedência do pedido, o juiz analisou o pedido. Então, aqui o juiz está julgando o mérito. Olha que gravidade. Vamos ver aqui. E liminar, porque olhem só aqui, ó. A liminar por causa disso aqui, ó. Tá? Mas vamos lá. Nas causas que dispensem a fase instrutória. O que é fase instrutória? A gente vai aprender daqui a pouquinho. A formação de provas. Então, nesse tipo de processo, não precisa de formar provas. Por quê, professor? Porque as provas provavelmente já foram produzidas, não precisa de testemunha, não precisa de perícia. Então, é um caso que o juiz recebe a petição inicial, o autor já trouxe os documentos e o juiz já sabe mais ou menos o seu desfecho, né? O juiz, independentemente da citação do réu, por isso que é liminar, não precisa nem citar o réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar o quê? Então, só para vocês entenderem o que nós estamos enfrentando, o que nós vamos verificar ali na frente. O juiz, ele vai julgar improcedente o pedido, vai encerrar o caso e vai julgar o mérito, sem citar o réu. O réu só vai ser notificado avisando, olha, réu, você foi processado, mas fica tranquilo, porque você não saiu prejudicado, no final das contas você é até vitorioso dessa ação. Mas, professor, o autor está sendo prejudicado, ele não pode recorrer? Pode, recurso é outra história. O que eu estou querendo dizer é que o juiz vai sentenciar o caso, se ele quiser, sem ouvir o réu. Entenderam a situação? É mais grave do que o item anterior. Mas por que, professor, que o juiz vai fazer isso? Por conta... Opa! Ah, não veio. Mas por conta do próprio 332, que se chama súmula. Então, qual que é o ponto? Súmula. Se o ponto está pacificado numa súmula, para quem não sabe, súmula é um entendimento pacificado de um tribunal a respeito de um determinado assunto. Então, o tribunal, seja de justiça, seja o tribunal, o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal, quando eles editam uma súmula, significa que eles firmaram uma tese, um entendimento a respeito de uma determinada situação. Então, quer dizer que eu, juiz, aqui de São Paulo, estou analisando uma questão que tem uma súmula do Supremo que trata desse assunto. E eu concordo com o Supremo. A minha linha de raciocínio é igual ao do Supremo. Para que eu vou deixar esse assunto chegar até o Supremo, sabendo que a minha tese é igual a deles? E para piorar, isso é ruim para o autor. Ou seja, porque se fosse favor ao autor, seguiria o processo, eu teria que chamar o réu,
e quando eu fosse dar a decisão seria favorável ao autor, porque essa tese é favorável ao autor. Mas nesse caso ela é contrária ao autor. Então, para que eu vou chamar o réu? Para expor a ele que o autor está pedindo algo que contraria uma súmula. E eu sou da tese favorável a essa súmula. Eu concordo com essa súmula. E daí, se eu, por exemplo, deixo esse processo seguir, o que ele vai fazer? Ele vai recorrer. Vai chegar no Supremo, não vai? O que o Supremo vai fazer? Aplica a minha súmula. Ou seja, a gente vai perder anos e anos no judiciário para uma coisa que basicamente a gente já sabe o resultado. Por isso que o Código criou a improcedência liminar do pedido. É uma forma, como eu digo, de cortar o mal pela raiz. Claro que permite o recurso, mas é uma situação que fica mais dificultosa, porque tem base nas instâncias superiores. Legal? Continuando. Chegamos à audiência de conciliação ou mediação. Então, isso aqui, o que tem que ficar claro para vocês é o seguinte: o Código de Processo Civil quer que essa audiência aconteça. Por quê, professor? Porque mediar, porque conciliar é melhor do que levar isso para um litígio, para que isso seja levado a julgamento. Então, o Estado prefere que a situação seja feita dessa forma. Então, a lei força a audiência de conciliação. Na verdade, ela dificulta que essa audiência não ocorra. Quando ela não vai acontecer, professor? Se as duas partes não quiserem. Então, se o autor e o réu falarem eu não quero, o autor na inicial e o réu quando for citado, aí não vai ter. Mas se um quiser, se um quer, essa audiência vai acontecer, ainda que o outro não queira. Então, quando um não quer, dois não brigam. Então, eu não quero brigar, a gente não vai ter briga, a gente vai tentar um acordo, tá? Então, a petição inicial foi devidamente regularizada, né? Não tem problema nenhum. O juiz vai marcar uma audiência de conciliação ou mediação com antecedência mínima de 30 dias. Então, da petição até a audiência, no mínimo 30 dias. O juiz pode marcar mais para frente? Pode. O que ele não pode é marcar antes de 30 dias, que é dar tempo para se programar. Só que tem um problema, o réu tem que ser citado com no mínimo 20 dias antes. Então, por isso que às vezes o juiz joga lá para frente. Mas para questão de prova, a audiência é marcada com 30 dias e o réu é citado aí no meio do caminho com 20 dias antes, para que ele também possa se programar para essa audiência. Bom, mas eu falei para vocês que essa audiência pode não acontecer. Primeiro, pela vontade das partes. Então, se ambas as partes manifestarem expressamente, então, no silêncio, presumo que eles querem, né, o desinteresse na composição consensual. Ou quando, inciso 2, aquele caso não admite autocomposição, que é, por exemplo, os direitos indisponíveis, né? Então, não dá para você negociar tudo no direito brasileiro, né? No nosso direito tem coisas que não são negociáveis. Por exemplo, a paternidade. Não dá para eu negociar a paternidade. Olha, eu te pago uma indenização e você desiste de entrar com uma ação de filiação para reconhecimento de paternidade ou investigação de paternidade. Não. Se começou, tem que ir até o fim, não tem autocomposição, então não é um caso que admitiria, consequentemente, uma audiência para tanto. Tudo bem? Bom, o que pode acontecer é o seguinte: uma das partes não comparece à audiência. E nisso já existem várias consequências de cada matéria do direito. No direito do trabalho é de um jeito, no direito processual penal é de outro jeito, no direito civil é de outro jeito. Então, cada matéria tem uma circunstância, né? Principalmente porque nós estamos falando de audiência de conciliação. Então, anotem aí. Audiência de conciliação. Caso não tenha justificativa, claro, né? Se existe justificativa é outra história, né? Para ausência, será aplicada uma multa de até 2%. O juiz é que vai verificar a sua variável, de acordo com o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, que vai ser revertida em favor da União, né, se é um processo que tramita na Justiça Federal, ou no Estado, se é um processo que tramita na Justiça Estadual. Por que, professor, tem uma multa para o faltante? Porque não está escrito na lei, mas é porque tem gastos, né, com a audiência, o conciliador. Então, para o Estado ser ressarcido, o juiz acaba arbitrando essa multa. Então, ela não vai para outra parte, ela vai para o Estado ou para a União. Legal? Bom, aqui é o seguinte, eu quero que vocês fixem esse conteúdo, então, para tanto, vamos fazer algumas perguntas. Quais são os requisitos da petição inicial? A petição inicial tem que ter o endereçamento, a petição inicial tem que ter a qualificação das partes, tem que ter a causa de pedir, né, ou seja, os fatos e os fundamentos, tem que ter o pedido, tem que ter ali o requerimento de provas, tem que ter o valor da causa, manifestar se tem interesse em conciliação. Esses são os requisitos. Se o autor não atende os requisitos da petição, né, então ela vai ser declarada ali inepta, né, pode ser indeferida, para tanto ele tem 15 dias para regularizar. Se regularizar, segue para a citação. Se não regularizar, o juiz indefere a petição inicial. Indeferir petição inicial é uma coisa. Mas existe também o julgamento, está julgando o pedido. Nesse caso, o juiz está sentenciando, mas ele está analisando o mérito. Eu vou explicar para vocês na aula de sentença
a diferença entre uma coisa e outra. E ali são aquelas hipóteses em que nem precisa citar o réu, mas porque o autor está pedindo algo que já contraria a súmula. Então, esse é o ponto que vocês vão destacar, tá? E qual o procedimento caso a petição não esteja regular? Eu falei, tem 15 dias aí para regularizar. Pessoal, a gente termina por aqui esse módulo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Vocês, espero eu, estejam aí se desenvolvendo, entendendo essa relação. Anotem novamente aquelas questões dos pedidos, isso é muito importante. Na dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Bons estudos!